Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 545. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo, indo em direção a Araques, ela que é editora, gerente de conteúdo e crítica de cinema lá no Wannabe Nerd, Bárbara Kruzinski. Oi, gente, tudo bem? Obrigada de novo pelo convite. Pronta para falar de um filme de quase 3 horas de duração, Bá? Estamos, ainda mais porque, né, ele merece. Merece, é Denis, né? Denis mora em nossos corações, impressionante. Temos aqui também ele que é crítico de cinema e redator lá no Pipocas Club, Thiago Muniz. Fala, pessoal, que alegria poder estar de volta aqui. Tô muito animado para falar desse filme. Bem empolgado. Pois é. Somos do team, né, amantes de Duna. Ninguém vai fazer o contraponto aqui. Não. De maneira alguma. Você sabe que tem uma coisa engraçada que quando eu fui assistir o filme, eu vi dois nerds entrando assim, né, no cinema, e eles, tipo, comentando sobre o clima, né? E aí eles foram subindo assim as escadas e falando meio alto, e eu tava sozinho no cinema, né, aí prestando atenção. Aí um deles vira pro outro e fala: "Nossa, tá um calor, né?" Daí o outro responde assim: "Não, você imagina o calor que faz em Araques." Imagina. Cara, quase o Rio de Janeiro. Quase o Rio de Janeiro. Piada super pop. Super pop. Eu achei tão legal. Tipo, ali já comecei a entrar no filme, sabe? Porque eu tava, tipo, esperando. A luz tava acesa ainda. E eu já tava, tipo, caraca, é verdade. Araques é mó quente. Pois é, ainda bem que a gente vê o filme no ar-condicionado, né? Ah, putz, nem fale, é verdade. Muito bem, meus amigos, olha só, Duna Parte 2 chegou aos cinemas, né, a fim de encerrar uma história que parecia incompleta no primeiro filme. Novamente, pelas mãos do diretor Denis Villeneuve, o filme estreou com altas expectativas e várias perguntas que precisavam ser respondidas. Superando aí a bilheteria, né, do primeiro filme, em menos de um mês em cartaz, a sequência vem agradando e hoje nós vamos falar justamente sobre o que Duna 2 entrega para o público. Por isso, você que não viu o filme já fica avisado desde já desse momento aqui que vamos dar spoilers e por isso vamos falar aqui tudo e mais um pouco sobre Duna Parte 2. Então já esteja avisado, siga por sua conta e risco. Se você não quiser tomar spoiler, quiser ver o filme antes, corre pro cinema que já ele vai sair e aí você volta aqui e ouve esse podcast ou vai ouvir outros dos nossos 544 episódios que estão aí no ar para você poder assistir, né? E é isso, vamos bater um papo então sobre Duna Parte 2 no segundo ato desse podcast. Muad'Dib, the prophet, the one who points the way. These are our own religious patterns, aren't they? This is our doing. Muad'Dib means kangaroo mouse. An unusual war name for a Fremen. What if Paul Atreides were still alive? Enough! This must not come out. Even to your father's ears, understand? I do, Reverend Mother. Chegava aos cinemas no dia 29 de fevereiro de 2024 o filme Duna Parte 2. Filme dirigido e escrito pelo Denis Villeneuve, né, mesmo diretor do Duna Parte 1, que foi lançado em 2021. Blade Runner 2049, que foi lançado em 2017. A Chegada, que foi lançado em 2016. Sicário, de 2015. Os Suspeitos, também de 2015. Enfim, vários filmes e vários filmes bons. Duna Parte 2 teve um orçamento de cerca de 190 milhões de dólares e até o momento ele já arrecadou mais de 506 milhões de dólares ao redor do mundo. É muita grana, o filme já se pagou o marketing, olha... Impressionante o quanto que esse filme está arrecadando. Nessa segunda parte do filme, né, a gente acompanha a imersão do Paul Atreides aos Fremen e ele acaba se unindo a Chani e ainda assim buscando de alguma forma se vingar dos conspiradores, né, que acabaram destruindo a sua família. A história passa por uma jornada espiritual, mística, enquanto a gente vê o Paul se tornar o Muad'Dib, uma espécie de profeta ou escolhido, né, para o povo Fremen.
Para tentar prevenir um futuro horrível, o Paul vê se construir uma guerra santa ao redor do seu nome, e isso acaba sendo espalhado por todo o universo. Ele agora precisa escolher entre o amor da sua vida e o destino do universo para tentar evitar um futuro terrível que só ele consegue prever. Se tudo sair como planejado, ele pode guiar a humanidade para um futuro promissor. E a gente vai ver essa construção do Paul nesse segundo filme. Além do Villeneuve, o filme tem uma ficha técnica bastante interessante, né? Primeiro começa com o autor da obra original, né, que é o Frank Herbert, que lançou vários livros com esse nome, Duna, né? E aqui o Villeneuve mergulha justamente nessa obra. E a gente tem também o Hans Zimmer assinando a música do filme. Hans Zimmer, o mesmo compositor lá de Interestelar de 2014, o The Dark Knight Rises, né, de 2012, vários outros filmes, enfim, um compositor super famoso, trabalhou muitas vezes com o Nolan e aqui ele volta a fazer um trabalho fenomenal. Temos também o Greig Fraser, né, como diretor de fotografia, ele esteve no primeiro filme, também trabalhou nesse último Batman, né, de 2022, trabalhou também em Vice de 2018 e Lion de 2016. Temos também a Jacqueline West como uma figurinista, ela que já tinha trabalhado no primeiro filme, mas trabalhou recentemente em Assassinos da Lua das Flores, O Regresso de 2015 e Argo de 2012. Eu acho importante citar a Jacqueline West aqui, porque o trabalho que ela faz em Duna é muito impressionante, o trabalho de figurino, assim. Cada povo tem uma característica, tem um jeito, tem uma linguagem muito própria em termos visuais, assim. Temos também o Patrice Vermette, um canadense, diretor de arte, e aqui também acho muito importante ressaltar a direção de arte do filme, que faz um trabalho maravilhoso aqui também, porque ele vai construir justamente esses universos, né, distintos. O Patrice já trabalhou, por exemplo, em A Chegada também com o Villeneuve lá em 2016, Os Suspeitos em 2013, vários outros filmes. O montador de som desse filme é o Richard King, que trabalhou em O Maestro, agora de 2023, Oppenheimer também, em Dunkirk de 2017. Então é um cara muito bom da parte de som, e em Duna 2 a gente tem uma qualidade sonora, de efeitos sonoros, montagem de som realmente muito bom, assim, então vale a pena ficar atento a essa característica do filme. E temos também o Joe Walker como montador-chefe do filme. John Walker, que já tinha feito também o primeiro filme, mas ele também trabalhou em Imperdoável de 2021, A Chegada de 2016, Sicário de 2015, entre vários outros filmes. Já no elenco a gente tem vários grandes nomes aqui, nomes interessantíssimos, começando pelo personagem principal, o Paul Atreides, que é vivido pelo Timothée Chalamet. Temos a Shani, né, seu par romântico, vivido pela Zendaya. A Lady Jessica Atreides, né, vivido pela Rebecca Ferguson, que é a mãe do Paul. Temos o Stilgar, vivido pelo Javier Bardem. O Barão Harkonnen é vivido pelo Stellan Skarsgård, que é o pai da família, né, Skarsgård, que já fez tantos filmes aí. Temos também o Gurney Halleck, que é o general ali, o cara que treinou também o Paul, que é vivido pelo Josh Brolin. Aí temos um dos vilões, que é o Faye Harkonnen, vivido pelo Austin Butler, a Florence Pugh fazendo a Princesa Irulan, o Dave Bautista, né, fazendo o Rabban Harkonnen, que é um dos aliados ali dessa galera da parte vilã, né, ali do filme. Temos o Christopher Walken sendo o Imperador. Temos a Léa Seydoux, né, atriz francesa que vive a Lady Margot, e uma participação que muita gente nem tinha percebido que ela estaria lá, que é da Anya Taylor-Joy vivendo a irmã do Paul, né, um bebezinho que tá ali na barriga, mas ela aparece numa das suas visões e tal, e a gente tem ela aqui aparecendo para o Paul. Bom, Duna Parte 2 tem ido muito bem em bilheteria, né, como eu já falei, e tem chamado a atenção do público, né? É daqueles filmões com F maiúsculo que geralmente precisa ser visto em cinema e caixa de som boa e tal, e IMAX e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês aí como é que vocês viram o filme, né? Vocês acham realmente que é um filme que precisa ser visto num cinema bom? Vocês foram assistir, pagaram caro pra ir naquelas salas VIP e tal? Vocês tiveram essa experiência?
Então, eu acabei não conseguindo pegar a cabine do filme de imprensa, né? Eu tava viajando no Rio de Janeiro, e aí eu pulei a cabine. E aí, a primeira coisa que eu pensei, quando eu chegar, né, voltar pra casa, eu preciso assistir Duna. E consegui assistir IMAX, paguei aquele valor bem mais caro do IMAX. Mas valeu muito a pena, porque realmente é um filme que ele é pensado para uma tela grande, né? Tem muito esse debate. Mas eu acho que o Denis Villeneuve, ele faz filmes que tem essa imensidão de tela, essa imensidão do aspecto do filme, da música, da trilha. Então eu acho que realmente, assim, ver ele numa tela dessa vai valorizar ainda mais aquilo que a gente tá vendo, a imersão naquele mundo, né? Tem momentos que são mais lentos, então na tela do cinema você acaba entrando naquele mundo. Então eu assisti a IMAX e fiquei apaixonado. É maravilhoso. Acho que foi um dos melhores filmes IMAX que eu assisti. Ai, gente, queria ter tido essa experiência. Lá vem a polêmica. Lá vem. Bom, eu sou de Brasília, né? O Ana Binerd tá em Brasília. Temos colaboradores no Rio e São Paulo. E agora em Sergipe também, que a gente tá com o Wesley. E o que acontece? Brasília não tem IMAX, minha gente. A capital do Brasil não tem IMAX. Olha aí. Então, toda vez que os outros estados do Brasil veem um filme, né? Os jornalistas veem um filme em IMAX, a gente vê aqui em XD, que é uma tecnologia que tem na Cinemark, né, na sala da Cinemark. Aqui, infelizmente, a Warner, né, por meio da distribuidora, por meio da agência que ela representa aqui, informou que não teríamos a cabine de Duna, então a gente foi basicamente excluído, né, dos outros estados. São 10 estados que ela fazem cabines, mas não tivemos por conta da questão do IMAX. Foi informado exatamente isso, que para não ter uma experiência mínima, os jornalistas não veriam. Assim, no entanto, né, aqui em Brasília, por ser a capital federal, a gente tem todos os órgãos federais, é onde está o Ministério da Justiça e é onde se faz a classificação dos filmes. Então, todas as classificações acontecem em Brasília. E de filmes blockbusters ou de filmes de grandes distribuidoras, ela é feita no cinema, né? Várias vezes, quando a gente vai assistir um filme, quando vamos assistir um filme, a gente se depara com a classificação, com a equipe da classificação, que é bem grande, inclusive, e já assistimos, inclusive, filmes juntos, como Deadpool, como Planeta dos Macacos, né? Então, o que aconteceu aqui, a gente ficou sem entender, porque a cabine da classificação rolou, mas a da imprensa não rolou. Mas a justificativa foi essa, de não ter o IMAX, né? Porém, o filme chegou aqui, né? Todo mundo aqui conseguiu ir na sala de cinema ver ou no 2D ou na XD, que é da sala Cinemark, que a gente tem 2 cinemas aqui do Cinemark que tem essa tecnologia. E eu vi também no dia, né? Paguei inclusive por uma... Eu não sei se a galera lembra que o Telecine tem uma dobradinha, que você paga 2 ingressos por um. E aí saiu baratíssimo, porque ainda tivemos essa questão. Na semana que Duna estreou, a gente estava na prévia daquelas pré-semana do cinema, né? Então ele não teve como ter pré-estreias na quarta-feira, porque ele ia ficar R$12, tava R$12 o cinema, né? De uma semana antes da estreia. Então eles não fizeram pré-estreias pagas, como tem sido feito sempre com grandes estreias. E aí, Brasília ainda perdeu isso também. Nossa! Então todo mundo só pôde ver realmente o filme na quinta-feira, né? Ali, ainda bem que teve sessão já a partir de 1h, acho que já tem sessão. E eu vi na sessão das 5 e pouquinho e amei. Mas sim, queria dizer pra vocês que não era fã de Duna, tá? Não gostei do 1, não gostei de 1. E o segundo filme, ele me converteu poxa, realmente preciso saber mais dessa história. Não, e você sabe que é interessante, porque assim, esse foi um daqueles casos que, tipo, eu também fui no cinemão e tal, e paguei pra ir no VIP, né? Deixei um fígado lá pra assistir o filme. Mas, assim, eu também achei que valeu muito a pena. É um desses filmes que precisam realmente ser visto numa tela grande. É óbvio que vai ser muito legal assistir em casa, quem tem televisão zona, sonzão e tal. Acho que vale a pena. É um daqueles que você, vai ter que incomodar os vizinhos mesmo, porque
É realmente um filmão. Agora, isso que você estava falando, Bá, sobre não ser fã de Duna, eu achei interessante, né? Porque quando a gente assiste o segundo filme, a gente percebe que o primeiro filme, ele serve muito bem para já estabelecer algumas regras desse universo que a gente está entrando. Então, no primeiro filme, o Denis vai se debruçar muito na questão das casas, das tecnologias, de como aquele ambiente funciona. Ele fica muito mais preso na questão burocrática em si daquele universo. E aí aqui no segundo filme, ele já vai para uma questão mais focada justamente no Paul e nesse desdobramento de quem é o Paul, de como ele é visto e tudo mais. E isso é muito interessante, assim, porque aí sim faz jus, né, essa quebra em duas partes, porque você consegue entender isso, você consegue ter uma primeira imersão num primeiro filme, para no segundo, o Denis não precisa gastar tempo explicando pra gente aquelas dinâmicas, porque a gente já viu aquilo, a gente já sabe como é que aquilo funciona. Então isso pra mim funcionou muito bem, assim, justificou muito bem. Eu, quando começou o segundo filme, eu já tava completamente tomado ali por aquele universo, porque eu já sabia do que tinha acontecido, sabe? Eu concordo com você. O primeiro, ele te dá uma base. A problemática de eu não ter comprado muito a história é que eu achei ele mais lento, mais denso, e muito introdutório, e com elementos que Duna a gente já sabe, introduziu aí muita coisa nos outros filmes nos outros filmes e livros que vieram depois dele, de histórias, né, nessa questão da jornada do herói. Então, quando eu vi o Duna, né, de 2021, eu fiquei, uau, mas eu já vi isso. E aí isso meio que me deixou um pouco assim, porque tava aquela coisa de overrated, sabe? Tipo, ele tava muito grande, e eu achei que ia ser realmente a coisa assim, e ele realmente é, porque quando você assiste o 2, você entende aquele primeiro melhor. Eu acredito que ele é um casamento, na verdade. Exato. A primeira parte com a segunda, você fica, caramba, então era isso. Porque realmente eu não conhecia a história, eu sabia do filme do David Lynch, mas eu também não tinha assistido. Eu achei ele super corajoso, inclusive, de ir lá e fazer, né? E o livro é super denso. Mas acredito que quando eu assisti o segundo filme, eu entendi melhor o primeiro. Sim, e se vier aí outros, que eu acredito que virão, vai ser ainda muito mais compensador, sabe? Muitas das críticas que o primeiro filme recebeu, né, foi que era um filme que não tinha um final, nada estava estabelecido, porque tanto agora como a gente não tem um terceiro estabelecido ainda, mas que provavelmente vai ter, mas ninguém sabia ainda que a parte 2 ia acontecer, era só uma promessa. Então realmente é um filme que ele introduz muita coisa, ele introduz a gente nesse universo de Duna, que é riquíssimo e é bem complexo, e tem tramas religiosas, políticas, então é muita coisa para você realmente prestar atenção. Não é um Harry Potter da vida, que é mais fácil de você poder ali, né, navegar nas histórias. Não, Duna é bem mais complexo, né, apesar de que eu nunca li o livro do Frank Herbert, então eu tô aqui para representar mesmo o que eu vi na tela, né, tanto do filme do David Lynch, né, eu assisti uma vez, faz tempo também, pouco antes do primeiro, mas esses dois. Então, assim, foi muito criticado o primeiro filme, que era um filme que não tinha final, era um filme que só introduzia e nada acontecia, né? Eu gosto particularmente bastante do primeiro filme, mas eu super entendo essas críticas, e realmente, quando a gente pega agora o segundo, ele se completa o primeiro de uma forma incrível, e são muitos anos de distância, então acho que isso acaba pesando um pouco para os filmes ficarem mais afastados, né? Tipo, podiam ter lançado seguido, né? Um ano, e no ano seguinte saiu outro, teve toda a questão da pandemia, enfim, a greve dos atores, mas de qualquer forma... E eles rodaram em períodos diferentes, né? Então também você vê que não ficou aquela coisa cortada. Você fala, caramba, tá casado o filme com o outro, é muito incrível isso. Exatamente. E o mais legal de tudo é que eu acho que o segundo filme, ele não fica com aquela síndrome do filme do meio, né? Que é aquele filme que tá no meio de uma trilogia e que não vai pra lugar nenhum. Na verdade, eu acho que o segundo, ele cresce muito em relação ao primeiro, e quase que o primeiro, que é um filme, né, ali de introdução, e o segundo começa, de fato, a história ali acontecer. Então, eu realmente senti isso, e realmente, a história, por ser mais complexa, eu acho que o segundo, ele acaba explicando melhor o primeiro ali, o que o primeiro é mais contemplativo, é mais ali a trama política começando. Então, o segundo, ele amarra tudo, assim, de um jeito bonitinho. Your blood comes from dukes and great houses.
We don't have that here. Here, we're equal. Men and women alike. What we do for the benefit of all. Well, I'd very much like to be equal to you. Oh, Muad'Dib Usul. Maybe you could be Fremen. Maybe I'll show you the way. A Warner ainda não confirmou, né, se a gente vai ter um Duna parte 3, mas eu acho que se não tiver, eu acho que já tá muito bem entregue, assim, tipo, pra mim eu gosto, inclusive do final, de deixar esse final dessa maneira e tudo mais, então eu acho que ele funciona. Eu acho também que a gente tem uma questão, que daí é uma questão talvez educacional e de interpretação e tal, porque quando saiu o primeiro filme, já era anunciado que era o parte 1, né, então assim, a gente já sabia que teríamos 2 filmes, e a crítica das pessoas de justamente, mas não tem, não acaba e tal, ficou justamente essa questão, tipo, gente, foi todo o material de marketing, tudo que foi divulgado já era especificado que seriam 2 filmes, nunca foi falado que seria um filme só. O próprio Denis Villeneuve, né, ele tem falado que pode ser que tenha um Duna parte 3 e tal, mas ele também não crava se ele vai participar, então... Com os 500 milhões em bilheteria que ele está fazendo, acho difícil a Warner não fazer aí o 3, né? Fazia tempo que um filme não lucrava tanto nos cinemas, acho que os últimos foram Barbie, Oppenheimer, então é isso. Né? Assim, o Timothée, né, ele inclusive falou que ele gostaria de fazer outro, que ele gostaria de participar e tal. A própria Zendaya também, né, veio falar que ela toparia, só o Denis ligar que ela já tá indo pro lugar e tal. Então assim, a galera de elenco tá bem empolgada. O Denis não demonstra muito essa empolgação, porque eu imagino que inclusive pra ele, né, como diretor, a mente criativa ali por trás e tal, tem momentos que dá uma saturada também, né? Essas histórias são um projeto longo, ele tá trabalhando nisso já faz um tempo e tal, mas aí tem uma questão que eu queria perguntar pra vocês, porque uma das coisas que eu ouvi agora desse filme foi assim, a maioria da parte de crítica veio positiva. Agora, teve algumas pessoas que reclamaram do tempo do filme, que são quase 3 horas de filme, que é muito longo e tal. Eu assistindo o filme, eu realmente não senti essa questão do peso de, nossa, são 3 horas, nossa, eu fiquei uma hora que eu fui olhar o relógio, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o filme tem uma dinâmica muito boa, assim, eu acho o ritmo dele muito bom, Sim. Ele muito bem encaixado, ele tem momentos que ele faz essa oscilação entre momentos contemplativos, tipo, o Denis deixa a câmera parada e a gente vê o Paul, né, o personagem do Timothée, andando pela areia, meio que fazendo aquela coreografia meio dançada pra não chamar a atenção, né, dos vermes e tal. E eu acho aquilo, assim, tão necessário para explicar a dinâmica desse povo, como eles se conectam com aquela terra e tudo mais, que eu não vejo algum espaço ali para quebra, sabe? Para tipo, não, isso daqui, só tá mostrando cena o cenário e tal. Eu acho tudo tão bem encaixadinho, assim, mesmo quando a gente tem o Paul junto, né, com a Shani ali sentados, olhando aquele mar de areia, né, e falando sobre o mar em si, tipo, aquilo ali é tão legal, eles falando e ela desconhecendo, falando da água que cai do céu e tal. Em compensação, quando vai para cenas de ação, elas são fantásticas, assim, a gente sente a tensão, sente a dinâmica de como que as tropas estão posicionadas, como elas atacam e tal. Então eu realmente não senti nenhum tipo de problema em relação à duração do filme, assim. Vocês chegaram a sentir isso? Cara, eu senti em algumas partes mínimas, sabe? Por exemplo, tem uma cena que o Barão meio que tá... Acho que ele vai fazer alguma coisa com umas moças numa sala, e aí tem uma outra cena com a mãe do Paul também, que meio que fica assim, que eu falo, gente, isso aqui podia ter sido diminutivo, sabe? Assim, você diminuiria ele 1, 2, 3 minutinhos. Talvez ele conseguiria enxugar uns 10 minutinhos de coisinhas mínimas. Mas no contexto, no geral, assim como você fala,
eu não acredito que esse filme teria por que ser menor, porque ele entrega... Ele já vem de uma introdução, então ele já vai entregando a ação o tempo inteiro, ele não deixa você parar de pensar, refletir no que aquela história tá trazendo. Daqui a pouco ali, quando vai chegando pro final, você tem um super plot que você fala, caramba, é sério isso? Então ele é todo conectadozinho, mas eu vi pequenas coisinhas, principalmente quando vai, assim, entregar coisas do outro lado, né, do pessoal do Barão que tá perseguindo eles. Uma coisa ou outra, ele podia estar diminuindo ali um minutinho ou outro, mas é coisa mínima, sabe? E como eu não sou editora de vídeos, então, mas eu percebi essa coisa, assim, mínima, mas eu não reclamaria disso. Eu acho que o Duna 2, ele me convenceu de uma forma tão espetacular que eu não esperava, porque realmente eu fui assim, gente, eu não gostei do primeiro. Vou dar chance pra ele, porque assim, eu gosto desse filme, então eu vou lá tentar ver o que ele tá trazendo. E ele me surpreendeu muito, então nunca vou reclamar de duração de filme, nunca mesmo. Claro que tem uns que a gente sabe que tem alguns problemas que podem ser gerados, mas esse aqui eu acho que ele vai no resultado, ele vai na reta e chega num resultado muito bom, assim. Exato. Duração de filme em si tem sido uma grande polêmica, né? Eu acho que as pessoas estão debatendo muito isso nas redes sociais recentes, assim, não sei de onde veio. Chato, gente, chato. Eu acho que vem por todo esse lance do streaming com o cinema, que a série de TV, o filme poderia ser dividido, e tem todo esse lance, né? Eu sou do time que eu prefiro filmes menores, mas não é nem por filmes específicos. Eu acho que é melhor. Pro ritmo de um filme, eu acho que 2 horas, assim, é o suficiente. Mas eu acho que Duna é um exemplo, Duna 2 é um exemplo muito bom e muito perfeito de que, na verdade, o problema não é a duração do filme. É um filme que enche linguiça, entendeu? É um filme chato. E eu acho que Duna é o contrário disso. É um filme que ele usa muito bem o tempo dele. Ali, as quase 3 horas, ela é imersiva. Tem momentos que a gente fica preso, realmente, como o Rafael falou, na imersão de uma cena ali. Tem momentos que é mais agitado, momentos que é correria, que tem explosão. Eu acho que o filme ele faz um equilíbrio muito bem entre isso tudo e acaba ficando imersivo. Então eu acho que o problema, às vezes, de alguns filmes que são muito longos é que o filme ele passa 1 hora ali enrolando, né? E aí as outras 2 horas acontece alguma coisa. Eu acho que Duna não. Duna aproveita muito bem o tempo, né? Eu também não senti, na verdade eu veria até mais. Quando terminou o filme eu falei assim, poxa, eu veria mais um pouco, eu queria ver um pouco mais dessa guerra aí que vai começar, dessa história toda. Então eu realmente não senti o tempo. No primeiro eu senti um pouco mais o peso do tempo, mas eu entendi que era pra ser uma introdução, que era um filme, são muitos personagens, são muitas coisas acontecendo, é muita treta, é muita coisa. Então é como se o primeiro filme fosse quase uma temporada inteira de uma série de TV que leva ali, né, sei lá, 12 episódios. Então eu entendi que eles deixaram lento para poder explicar cada aspecto do planeta, da especiaria e tudo mais. O segundo eu já acho que eles aproveitam o tempo melhor para tipo, tá bom, agora vamos colocar o Messias, vamos colocar a profecia, vamos colocar a guerra, vamos colocar isso. Então eu não senti o tempo, né? Eu acho, mas é isso, as pessoas estão questionando muito a questão de tempo. Eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que varia de filme pra filme. E você vê que é uma questão não é nem de gênero, porque lembra quando saiu o Batman, que era longo, e eles também questionaram? Também, O Batman também tem quase 3 horas, né? O próprio filme do o Assassino da Lua das Flores, né? Que é um filme que tem 3 horas, também foi muito questionado pela duração, e eu acho que o filme esses são os filmes que a gente já... São dramas que a gente já espera que tenha, dramas ou sci-fi, que já tem uma duração grande. Agora, um de super-herói, eles já ficam lá, não, tem que ser 1h30, tem que ser quase 2 horas, né? Então tem isso. E vamos ser sinceros que, assim, lógico que existe influência do estúdio, né, que muitas vezes entra ali e fala, tem que ser um filme assim, assado. Mas, quando a gente tá falando de, tipo, Denis Villeneuve, sei lá, Clint Eastwood, sabe, os grandes diretores, os Scorsese e tal, Spielberg, Christopher Nolan, a gente tá falando de diretores longos, né? Que sabem, eles têm um poder maior em conseguir determinar, inclusive isso, quanto tempo o filme vai ter, e eles conseguem peitar muitas vezes o estúdio. Pra mim, fazendo uma comparação assim, bem a grosso modo, é tipo... A pessoa que vai assistir um filme e aí olha lá e vê que o filme tem 3 horas e ela vai no cinema, paga o ingresso, entra lá, olha o filme, sai do filme falando, nossa, o filme tem 3 horas. Cara, é como você ir ver um quadro, tipo, ir ver a Mona Lisa e aí você sai do quadro e fica assim,
Podia cortar um pedacinho ali da lateral e focar essa moldura no... tá estranha, né? Podia diminuir a moldura do quadro. Tipo, gente, vamos tentar entender aquela peça artística, sabe? Ela tem os porquês estarem ali. Inclusive, eu até comentei no grupo do Cinemação, né? A gente tem um grupo exclusivo dos apoiadores e tal. E o Joe Walker, que é o montador-chefe aqui, né? De Duna 2, ele faz um trabalho que pra mim é um trabalho excepcional, assim, dentro desse filme especificamente, que, por exemplo, uma das cenas que eu mais gosto desse filme é quando o Paul vai lá tentar, né, domar ou montar no verme gigante lá. Eu acho toda essa montagem de uma grandiosidade, assim, porque, veja, a gente tá vendo um verme gigantesco. Com formato questionável. Formato questionável. Não seremos quinta série, não vamos não vamos falar do verme, tadinho. É o jeito que ele é. Mas ele tá vindo... aquele momento assim que o Paul sobe a duna, coloca aquele aparelho lá que fica batendo no chão, né? Que o verme vem... E aí o Paul vê lá de longe aquele verme vindo e aquela areia levantando. E aí o Denis faz essa câmera bem aberta. A gente olha toda aquela areia, aquele bicho vindo, aquele pum, pum, pum. E aquela, sabe, chegando cada vez mais perto e tal. E aquilo ali vai te dando uma ansiedade. Tipo, caraca, olha o tamanho desse negócio que ele tá chamando. E ele tira aqueles dois negócios lá pra prender no verme. Quando o verme dá porrada na duna que ele tá e ela desmancha assim, ela faz quase que uma cachoeira, né? Porque ela desmancha nas pontas e cai. E aí ele entra ali dentro. A gente tem essa montagem que pra mim é isso, que é essa beleza, porque quando ele cai no verme, a gente não consegue entender direito o que tá acontecendo, porque é areia na cara e a gente não sabe se ele já chegou no verme, se não chegou e tal, papapá. Só que quando ele consegue prender, aí ele faz aquele traveling, né, que a gente fica olhando o Paul de lado, e aí ele vem se levantando, assim, tipo, domando mesmo esse bicho, e aí você fala, caraca, que poder. Aí a trilha sobe, né, assim, fica épico. E isso é tão legal, porque daí quando ele faz a câmera de longe e a gente vê aquele verme lá longe passando com um Paul pequenininho em cima dele, a gente sabe o tamanho do trabalho que deu subir aquele bicho. Verdade. Então olha que montagem bem feita, assim, sabe? Como ela tem o dinamismo, ela parte de uma coisa bem pensada, né? Ela cria a tensão inicial, ela vai pra ação pra depois o sublime, assim. E essa montagem é o que faz a gente ficar preso no filme. E ele vai fazer isso de novo várias vezes no filme, tipo logo no começo, quando a gente já é apresentado com o Paul que parece que tá dormindo, e aí vai chegando os inimigos e tal, e eles têm que correr pros lados e tal, papapá. Então essa oscilação funciona e encaixa muito bem no filme, porque você fica o tempo todo recebendo, entregue pra você a ação, o ritmo, e depois dá um tempo, um respiro pra você ir absorvendo aquele espaço, aquele lugar, aqueles personagens, e volta pra ação. Então eu achei isso muito bom. Dessa parte dele montando o verme, eu fiquei muito impressionada também com a questão daqueles desenhos, né, que eles falam que o Messias vai dominar o verme e tal, e aí tem os desenhozinhos, né, dele em cima e tal. E aí vem os questionamentos religiosos, políticos, e ele lá aprendendo aquela vida dos Fremen, vivendo junto com eles, né? Aí me vem também aquela questão do veneno lá, então tudo que eles vão construindo de narrativa, de arco para cada personagem, você fica, gente, como assim? E realmente é muito incrível, muito rico. E aquele preconceito que você, de repente, tinha da história, de você já ter visto aquilo antes em outros filmes, como Matrix, porque, por exemplo, a questão do personagem do Javier Bardem, ele me lembrou muito Morfeu quando Morfeu fica, o Neo é o escolhido, não sei o que. Só que o Duna, ele constrói o Paul Atreides e nesse segundo, principalmente, o Paul Atreides vai se construindo como talvez um Messias, talvez não. Então isso vai te deixando
muito ligado na história. E essas coisas gráficas dos vermes, as coisas que eles, né, vão passar, a própria especiaria ali no país, né, nas dunas e tal. Nossa, muito... Aí vem todo o misticismo, né, que ele cria em volta do nome que ele se dá para se juntar àquele povo. Então, isso foi o que me chamou muito a atenção, porque eu já vou mais para a questão da narrativa. Sim. E essa questão que você falou do verme em si, né, dele se atrever a já ir montar, muito louco como eles conseguem construir aquele medo e aquela segurança dele. Opa, tô aqui, tô em cima do verme. Eu também fiquei muito impressionada. Eu achei muito incrível. Eu vi em 2D e mesmo assim o 2D conseguiu me deixar assim, caramba, olha isso, o tamanho dessa tela com esse cara em cima de um verme gigantesco, muito louco. Muito disso de que vocês comentaram, que o Rafael também comentou, eu acho que vem muito do Denis Villeneuve, né? Ele é um diretor, assim, excepcional. Ele, se a gente pegar, por exemplo, um dos meus filmes favoritos da vida é A Chegada, que é um filme dele que eu acho sublime, assim, eu acho que é um filme também fantástico, absurdo, e é um filme que ele tem total controle, né? O poder ali da narrativa, o poder do suspense, da emoção, e eu acho que ele consegue aplicar isso em Duna também. Tem outro dele que é Sicário, que também é muito bom, é um filme que trabalha muito som ali, a tensão. Então, assim, ele sabe trabalhar a mente humana, ele sabe trabalhar as nossas emoções, ele sabe trabalhar o que a gente tá olhando, o ponto da tela que a gente tá olhando e como aquilo vai influenciar a gente. Então, assim, acho que ele faz um trabalho fantástico e realmente, eu acho que Duna só está dando certo porque está nas mãos de um diretor que ele tem muito apreço, não só pela história em si, porque eu já li muita gente falando que é um pouco diferente do livro em várias questões, mas eu acho que ele tem apreço pela experiência de você assistir um filme que seja muito épico, muito grandioso, blockbuster, mas ao mesmo tempo é um filme muito inteligente, entendeu? O roteiro é inteligente, é um filme muito bem construído, é um filme complexo ali de narrativa que você tem que realmente prestar atenção. Não é aquele blockbuster que, enfim, entrega tudo de bandeja pra você. Então, acho que tem várias camadas. Exatamente, essa combinação vem muito do Denis, que eu acho absurdo, assim. Eu acho que ele é o Nolan... Não sei. Eu acho que ele é o Nolan moderno que pra mim dá certo. Porque eu tenho algumas questões... Sem tanta explicação, né? Sem tanta exposição, mas ele com certeza ele consegue nos entregar um sci-fi, assim, impressionante, e acho que ele sem essa parte do Nolan de expor demais uma ideia que ele quer construir. Ele consegue ser certeiro. Ele não se deixa levar, né, por essa questão, por exemplo, ele poderia muito bem fazer um filme muito próximo de Star Wars, muito próximo da Marvel. O tempo inteiro de coisa explodindo e de nave. Não, ele coloca também o pé no chão, ele faz uma coisa ali bem terrena e depois ele faz uma coisa grandiosa e o filme vai oscilando, é muito legal. You humiliated our family. You humiliated me. Kiss or die. Or even not. Até partindo dessa cena que a gente falou aqui do Paul subindo ali no verme e tal, e domando isso, a gente tem várias coisas interessantes aqui. A primeira, em termos de narrativa, é que esse é um momento em que se fortifica ainda mais a questão do Paul como esse Messias ali, né? Que os Fremen tanto estão atrás e que, né, até os próprios Fremens, né, eles estão divididos ali, né, nessa questão. A gente tem uma parte deles que fica falando que acredita e tal, tem uma outra parte que é a parte mais jovem, inclusive, que é bem cética e é muito focada na figura da Shani, né, que ela é essa menina que cresceu dentro desse ambiente de opressão ali, né, onde eles foram colonizados e existia uma exploração daquele ambiente e tal, para que eles estivessem ali. Então ela tem essa questão de tipo, não existe esse negócio de Messias e tal, e o profeta, e eu não acredito nisso, porque eu passei e eu nasci no meio desse monte de problema que eu vejo aqui. Por outro lado,
a gente tem a figura do Stilgar, que é essa figura que a Bárbara bem lembrou, do Javier Bardem, que é o cara que ele conhece as escrituras, ele conhece quem é o profeta e tudo mais. E ele fica o tempo todo instigando a galera em relação a isso. E eu acho isso muito bom porque, primeiro, a Chani, ela é um lugar pro Paul de pé no chão, assim. Ela fica o tempo todo chamando ele pro chão para ele não ser contaminado por essa visão muito sublime e tal, que pode, de alguma forma, né, contaminar justamente a visão dele de mundo, assim. O tamanho do poder que esse cara pode ter vai destruir ele de alguma forma. E ela expressa isso, né? Ela fala isso pra ele. Tem um momento que ela fala: você falou que você não estava interessado em poder. E isso é uma das coisas que encantam ela em relação a ele, assim, porque ele sendo um cara cultuado, as pessoas começam a olhar pra ele de uma outra maneira e tal, e ele ser resistente a essa ideia faz com que ela se encante por esse cara. Agora, ela também vira pra ele e fala assim: ó, você não vai conseguir domar esse verme, porque isso só os Fremen fazem, tipo, não tem como você fazer. E aí ele faz. E todas as vezes que ele vai criando momentos em que o Paul quebra barreiras, a câmera sempre vai buscar esse olhar do Stilgar para mostrar o quão encantado ele tá ficando por esse profeta, por esse escolhido, né? Então ela vai atrás dele e mostra ele sempre com aquele olhar arregalado e tal. Então combina muito bem com isso que a Bárbara falou, inclusive, lá do Matrix e tudo mais. Agora, eu acho interessante porque daí a gente tem, em um primeiro momento, um Paul que recusa esse título e ele quer ser aceito dentro daquela comunidade porque ele quer aprender como que funciona, ele quer aprender os costumes, ele quer estar ali. E do lado dele, a gente tem a mãe que sabe do poder de você criar essas mitologias e essas crenças, e como que essa questão do fanatismo é importante para eles, visto que eles são uma família que foi arrasada no primeiro filme, né? Eles perderam tudo. Então, quando ela vê essa oportunidade, ela vai jogando com tudo isso ali para conseguir colocar o Paul nesse lugar de Messias, porque ela sabe que a partir do momento que ele seja visto dessa maneira, ele terá a condição de retomar aquele poder que eles tinham como família. Então toda essa construção é muito bem arquitetada, assim, porque a gente vai vendo esses diversos olhares. A gente tem a cética na visão da Chani, a gente tem o fanático na visão do Stilgar, a gente tem a manipuladora, né, na personagem da Jessica, né, da Lady Jessica, que é a Rebecca Ferguson. E isso tudo dá esse caldo que vai combinar essa questão toda da religião, do fanatismo religioso e dessas questões dessa visão turva para aquele momento que está acontecendo. E isso é muito interessante, né, como é construído. Eu sabia que isso é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto em Duna, porque como eu não li os livros, a gente pega um livro ali da década de 60, enfim, um livro com a jornada do herói estabelecida, a gente sempre pensa, né, a gente já sabe, tipo Harry Potter, ele é o eleito, no fim ele vai derrotar o vilão, no fim ele vai conseguir. Eu acho que Duna faz uma coisa que tem uma dualidade muito legal, que é o lance de tipo, será mesmo que ele é o Messias ou será que isso é uma construção de quem tá na volta dele para que ele assuma esse manto, né? E ao mesmo tempo as coisas começam a acontecer de acordo com a profecia. Então será que tá acontecendo de acordo com a profecia porque estão forçando? Ou será que ele é o herói? Então assim, cria uma dualidade que o próprio protagonista, né, o Paul, ele não sabe exatamente o que ele quer, mas ele entende que é o dever dele seguir a mãe dele ali manipulando, principalmente nesse segundo filme, a mãe ali, né, criando toda a história. Então isso foi uma das coisas que eu mais gostei, porque a gente não sabe de fato se ele realmente é o Messias ou se isso foi uma construção ali de todos. Tem toda a questão da religião, da manipulação ali, que chega naquele povo e tudo mais. E eu acho que isso é muito legal também, porque o Paul acaba... por exemplo, uma das coisas que eu talvez não goste tanto do filme, assim, que eu acho que pode ser talvez a minha única crítica do filme, é que eu não senti muita química entre ele e a Chani, mas eu acho que isso faz muito sentido, porque como ela tem essa visão de que, assim, eu tô gostando desse cara,
mas ele pode dominar todas as pessoas que estão à minha volta, entendeu? Ele pode ser o grande rei. E ela não vê ele dessa forma. Então eu acho que eles têm uma quebra de química que eu não sei se foi proposital, eu não achei muito os dois com química, mas eu olhando por essa visão. Então eu gosto muito do personagem da Shane. Eu acho que ela cresceu muito nesse filme, no segundo, exatamente pra mostrar isso. Tipo, será que ele é? Será que ele não é? E ela faz essa quebra e eu acho que faz até todo o lance de que se a história fosse realmente ele veio de outro planeta e tá dominando ali aquele povo, ia ser o clássico de Salvador Branco, que chega no planeta, aquela narrativa sempre. Então a Shane, ela meio que tira isso um pouco, tipo, eu acho que você não é isso, eu sou daqui do planeta, eu tô questionando, eu acho que o Messias tinha que ser do nosso povo, não tinha que ser exatamente você. Então ela cria um contraponto ali que eu acho que fica muito legal, que funciona muito. Então eu amo a personagem, eu amei o destaque que ela ganhou. Acho que talvez eles não tenham tanta química assim, e eu gostei muito do Paul não ser o herói bonitinho lá, que vai sendo construído, que a gente já sabe onde vai terminar, né? Será que ele realmente é o herói? Ou será que a mãe dele criou tudo isso e tá criando ali toda aquela narrativa e acaba que ele tá conseguindo cumprir ali a profecia porque ela tá exigindo, né? Eu já gosto bastante da construção dela, da Shane, né? Desde o primeiro, assim, ainda mais quando você vai pensando os dois juntos, porque você vê que no primeiro ela vem como aparições pra ele, ele sabe que ele vai conhecer essa personagem, e no segundo a gente entende quem ela é, a gente conhece, né? E ela meio que vira, no comecinho ali, ela é meio que alguém que vai guiá-lo, né? Pela cultura dos Fremen. E aí vai se construindo, de certa forma, uma conexão. Eu enxergo realmente a conexão que eles têm. Mas, ao contrário, de muitos filmes que a gente vê que os personagens ficam cegos, ela consegue, né, desvencilhar da emoção e falar, cara, calma aí. Não é assim, né? E tá todo mundo já abaixo da cabeça, joelho no chão, e é ele. E ela, opa, calma aí. Então, calma aí, vamos pensar direito. Né? Eu achei muito incrível. Gosto das personagens femininas desse filme demais. Sempre que um diretor homem sabe construir personagem feminina, eu fico assim, sabe? É isso. Um beijo pro Nolan, que não sabe. Que não sabe. E assim, a Rebecca Ferguson eu acho uma atriz fenomenal. E esse personagem, no segundo, porque no primeiro ela vem com um tom de mãe, de tô protegendo minha cria. Sim. E nesse ela vira assim, a questão do misticismo ganha um negócio muito forte, né? Como é o nome da questão que elas fazem lá? Que elas fazem parte, né? E ganha muito forte. Da seita, né? Da seita, meio que aceita. E toda aquela questão do próprio poder que eles têm, né? Meio que... As duas, pra mim, ganham tonalidades diferentes no filme, distintas, e são muito fortes. Nenhuma se sobressai, eu acredito, a outra, ou uma tá no chão e a outra tá em cima. Não, acho que as duas estão bem pareadas e incrível. E aí a gente ainda tem realmente o pessoal da seita e personagens novos que são inclusos na trama, que também são femininas. E eu fiquei, caramba, como assim? Então... Temos muitas construções incríveis. Na verdade, eu não vi um personagem fraco nesse filme. Não vi uma performance assim, sabe? Que falou, gente, essa aqui destoou da galera. Não, todo mundo tá incrível. Eu gosto muito das atuações, né, do Javier Bardem, porque ele tem essa complexidade de ser esse personagem que ele é um fanático, ele é um cara que acredita justamente em toda essa profecia e tudo mais, só que ao mesmo tempo ele não pode se entregar totalmente a isso, porque ele percebe essa resistência do Paul, assim, então ele precisa ir de uma maneira bem sutil ali, então todas as vezes que ele vai soltando cada vez mais, né, essas crenças, esses olhares dele e tal. Eu acho isso, assim, muito rico, a maneira como o Javier Bardem entrega isso. E a Zendaya, eu acho ela também de uma felicidade, porque era isso que vocês estavam falando, assim. É uma personagem complexa porque ela tá apaixonada, mas é uma personagem que ela não pode ser uma apaixonada totalmente entregue e cega por aquela paixão. Tanto que tem um momento em que a Lady Jéssica vira pro Paul e fala assim que você talvez esteja cego de amor e tal, quando ele resolve não ir pro sul a primeira vez, né? E ela fala, talvez você esteja cega de amor e tal. E a gente percebe esse Paul mais encantado nesse sentido, de que ele percebe que ele inclusive fala que se ele for, ele sabe que ele vai perder a Shane e tal, mas
A Shane não, a Shane ela sabe o que é necessário pro povo dela, e isso tá muito conectado justamente com a origem dela, porque ela é isso, ela nasceu, viveu dentro dessa comunidade, então assim, ela tem essas raízes, ela tem essas dores, e isso que o Thiago falou, eu acho fenomenal, assim como essa questão dela ser essa questionadora, de não aceitar tipo um garoto branco que vem para ser o Messias, é para ele que a gente vai entregar a nossa visão, e ela briga com isso o tempo todo, e ela tenta abrir os olhos das pessoas. Então tem aquela cena quando ela tenta, né, tá tendo aquela reunião de líderes e tal, e ela tenta entrar ali, e ela chega, né, tenta conversar com o Stilgar, que simplesmente não responde ela, ele tá completamente tomado por aquele momento, e ela levanta uma hora e fala: vocês não estão vendo que vocês estão cegos, isso daí é o que faz com que a gente fique dominado nisso e tal, e isso vai diretamente de encontro com essa questão da cultura colonizadora, né, que a gente vê, que é uma das críticas do filme, com fanatismo religioso, que é outra crítica do filme. Então, como que o homem branco muitas vezes manipula situações para criar justamente esse fervor religioso, esse fanatismo, e cegar muitas vezes essas pessoas que estão ali pregando a sua fé de uma forma super pura e verdadeira e repleta de amor e tal, mas são manipuladas por essa galera. E ela é essa visão que eu diria consciente, né, assim, lúcida daquele lugar, né? É engraçado que o Stilgar, ele virou até meme, né, porque tudo pra ele é aí com certeza é ele o Messias. Tudo virou... Sério, tudo, eu não vi. Ele virou, né? Tudo pra ele é o Lisan Al-Gaib, né? Tudo pra ele é. Aí fizeram um meme com isso de tipo, tudo ele olha. Só que é legal do personagem, que é isso que o Rafa falou. Ele tá se convencendo ao mesmo tempo que o Paul tá cumprindo as tarefas da profecia, que a gente não sabe se ele tá cumprindo porque ele realmente é a profecia, ou se ele é uma pessoa determinada e tá fazendo aquilo. Mas é muito legal que o Stilgar, ele tá o tempo inteiro, tipo, ele fica apreensivo, né? A própria cena que vem o verme, ele fica pensando, dentro da cabeça dele, se a gente pudesse ler o pensamento, né? Ele estaria pensando assim, será que ele vai conseguir? Não sei se ele vai conseguir. Olha o tamanho desse verme. Ele até fala, né? Esse é grande demais, tem que ser um menor. Tipo, o tempo inteiro ele tá se convencendo que aquela profecia, que aquele personagem é o Messias. E quando, de fato, ele consegue montar ali no verme, ele fica, isso aí, com certeza, sabia que era, né? Então é muito legal, porque ele vai se convencendo, né? E a gente também fica nesse papel dele, tipo, será mesmo? Mas ele cumpriu uma função, então deve ser. Não, isso que você falou, Thiago, me lembrou muito, porque quando eu tava assistindo e quando o Denis Villeneuve fazia esses closes, né, no Stilgar, pra mostrar o encantamento dele com o Paul e tal, cara, isso me lembrava muito, olha que curioso, um filme denso, dramático e tal, e me lembrava muito Monty Python. Olha que loucura, porque Monty Python tem aquele filme O Cálice Sagrado, e tem uma cena em que eles estão correndo atrás do personagem principal, que é tido como um Messias, e esse personagem principal fica falando pra população, eu não sou o Messias, e a população fala, gente, ele é tão humilde que ele nega ser o Messias. E isso acontece aqui, porque quando o Paul grita, ele fala que ele não é o Messias, o Stilgar tem um momento que ele sussurra pra galera, ele fala, gente, ele é o Messias, porque o Messias é tão puro, ele é humilde que ele não vai admitir. Ele não consegue nem assumir que é ele. Isso é legal, por exemplo, de novo, fazendo uma referência a Harry Potter, né? Enfim, são coisas completamente diferentes, mas pegando ali a narrativa do herói. Por exemplo, o Dumbledore, desde o início, ele sabe que o Harry vai conseguir. Tipo, ele sempre acreditou no Harry. E, genuinamente, ele sabe que, de alguma forma, aquilo vai dar certo. O Stilgar, não. Ele tem essa dualidade que, tipo assim, eu tenho certeza que é ele. Mas será mesmo que é ele? Calma aí, vamos ver se ele consegue fazer isso. Aí ele faz, então é ele. E aí ele vai sempre fazendo isso. E isso, esse buraquinho ali no personagem faz a gente também questionar, né? Então eu acho que é um personagem muito bem construído pra gente ficar questionando se o que a gente tá vendo é real ou se é só uma profecia criada, enfim. Então isso é muito legal, isso é muito, muito bacana. Usul, I tuned it myself.
Here. Thanks. Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple, be direct. Nothing fancy. Nothing fancy. Hey, I'm serious. Nothing fancy, or you will shame my teaching. I won't shame you. I understand. Shai Hulud decides today if you become Fremen, or if you die. Não, gente, só lembrando o nome da seita, é Bene Gesserit, né? Bene Gesserit, não sei, toda vez que eu sei falar. É complicado. É um nome estranho, enfim, mas é a seita das pessoas que sabem tudo lá, né? É a Charlotte Rampling, né? Que acaba tomando umas da Lady Jessica. Exato. Lá. Inclusive, a Rebecca Ferguson, nesse filme, gente, ela tá assustadora. Toda aquela... Ela conversando com o feto, toda a áurea que tá em volta da personagem dá muito medo, né? Eu já tava com medo dela naquela continuação lá do filme do... Ai, gente, de terror, que tem o Jack Nicholson, o primeiro, e o segundo tem o Ewan McGregor. E ela é meio que a vilãzinha. Tá, sei. E agora, aqui nesse, eu fiquei, que é isso, minha filha? Você assustadora, né? Muito boa. Muito boa. É uma personagem que realmente dá muito medo e é proposital, né? Tipo, ela impõe aquele lance que elas têm, né? Da seita toda da voz, que a voz fica mais grave, dá aquele eco. Poxa, ver no cinema aquele eco, a voz grande, assim, dá um pavor ali dentro. Agora, outro que me chamou muito a atenção foi o Austin Butler, né? Fazendo o Feyd-Rautha. Foi demais. Que é assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, tem um momento que ele tá falando, e ele tá falando de uma maneira muito parecida com o Barão Harkonnen, né? Que o jeito de falar, assim, ele tem... Porque a gente sabe que o Barão Harkonnen é um psicopata, assim, é um cara completamente tomado, ele quer o poder, só que ele é um cara engenhoso. Ele não tem mais a questão de estar ali presente fisicamente, né? Porque ele precisa de aparatos ali para ele conseguir se locomover e tudo mais. Mas é um ser muito poderoso, assim, e ele é muito cruel. E aí eu acho interessante que quando apresentam pra gente o Feyd-Rautha, ele é um personagem que eles falam algumas vezes que ele é um sociopata, que ele é um cara que não tem esse sentimento e tal. E ele muitas vezes se comporta e fala de uma maneira muito próxima a como o Stellan Skarsgård, ele faz o personagem do Barão Harkonnen, né? Então, eu achei um personagem muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que ele soa ameaçador e tudo mais, tem momentos que ele soa também ingênuo em algumas coisas, sabe? E isso eu acho interessante porque dá espaço pra gente ver o crescimento do personagem, né? Desde o momento em que ele tá pegando a faca e tá lambendo a faca pra mostrar o quão sinistro ele é, mas quando a gente vê que ele é tomado por isso, ele não tem essa mentalidade estratégica que o Barão tem, a gente vê que ele tem caminhos pra evoluir. E aí entra também uma outra coisa, que além dessa atuação do Austin Butler, que eu achei muito boa também, eu gosto muito da parte de direção de arte do filme, porque é na figura do Feyd-Rautha, né, que é desse personagem do Austin Butler, que a gente conhece um pouco mais desse mundo do Harkonnen, né, dos Harkonnen. Isso. Sim, e a gente vê o contraste, né? O contraste, isso é muito legal. A tela totalmente escura nessa hora, né? Nossa. Aí totalmente aquele fogo que vinha do outro mundo dos Fremen e vem essa direção de arte totalmente pesada, densa, escura. O Feyd, ele protagoniza, né? Eu amei o personagem, eu fiquei bem triste, assim, que ele se despede desse filme, eu queria ver mais dele. Né? Eu acho que ele poderia ser um vilão à altura pro Paul, assim. Eu queria ter visto mais do personagem, mas ele tem duas cenas ali que eu acho fantásticas. Aquela cena que eles estão naquela arena,
tá com o sol negro, né? Que tá toda quase em preto e branco a cena, que é linda demais. Nossa, aquele momento eu parei, quase levantei assim e fiz o meme do Absolute Cinema. Porque, gente, aquela cena é espetacular, de fotografia, do tamanho da cena. E também é muito legal porque, assim, uma das coisas que eu mais amo no filme é a trilha, né? Eu vi gente falando que a trilha é exagerada, mas eu amo o Hans Zimmer. Eu amo também. Eu acho as trilhas do Hans Zimmer, assim, fantásticas. A de Interestelar, eu ficava ouvindo no fone, assim, é muito difícil fazer isso com trilha sonora. Mas, por exemplo, tem aquela batalha dele do Paul ali lá mais pro final do filme, que é totalmente sem trilha. E aí eu achei muito legal, pra gente ver como o domínio, né, do Denis Villeneuve com o filme, que ele tira a trilha e a gente só ouve barulho de espada, soco, porrada, soco, porrada. Então achei muito legal. E, enfim, personagem muito, muito bom. Eu queria ter visto mais. Fiquei triste que ele morreu. Mas, né, ele deixou aí, quem sabe, um filho, né, em alguém. Querido. Inclusive, nesse pedacinho de narrativa aí que ele tem com a outra personagem lá da atriz francesa, a gente tem umas piadinhas muito boas, né? Que é a hora que a gente escuta que ele é sociopata, não sei o quê, e aí elas falam, ele caiu na isca, caiu. E aí eu dei umas gaitadas nessa parte que eu fiquei, gente, como assim? Elas são muito espertas. Muito, né? Exatamente. Elas conseguem fazer tramas e teias e não sei o quê, e você fica, caramba! Sim. Não, tem uma hora legal. que a reverenda Morian lá, né, que é vivida pela Charlotte Rampling, tem uma hora que a personagem da Florence Pugh pergunta pra ela, né, fala, você aconselhou meu pai a atacar os Atreides e tal? Ela fala, lógico, por que você acha que ele atacou? Porque eu falei, se eu não tivesse falado, não tinha atacado, não tinha acontecido nada disso. E aí ela fala, meu, por quê, né? E aí ela vai dando a explicação de por que tirar os Atreides do poder e tudo mais. E é isso, tipo, elas trabalham, né, elas não precisam da luz, né, do poder e tal, elas trabalham justamente nos bastidores. E a gente vê que elas são organizadas, tipo, elas sabem por onde ir. E isso, agora a gente tem também um contraponto à Reverenda, né? Que é justamente a Lady Jessica, que virou uma mãe também, master lá da seita, e que agora também tem um poder sublime ali de planejamento e tudo mais. Então isso é muito legal. Mas eu tava falando pra vocês da parte de direção de arte, que eu queria só chamar atenção pra isso, porque uma das coisas que eu mais gosto nesse filme também, além da trilha sonora, dessa trama toda, né, que foi construída, a parte de direção de arte me chama a atenção porque quando a gente é apresentado para os universos, né, quando a gente vai para os mundos, cara, a gente consegue perceber que são lugares diferentes, sabe? Assim, tipo, a gente viu tantos filmes ultimamente de multiverso, viagem em galáxia e tal, blá blá blá, que muitas vezes os lugares pareciam iguais, assim. Tudo parece mais ou menos a mesma coisa. E aqui tem uns detalhes de direção de arte que são incríveis. Tipo, essa desse mundo aí dos Harkonnen, essa coisa de ser uma coisa super saturada e eles brancos e brancos, assim, e isso é só lá, é só dentro desse universo deles. E aí, quando tem aquelas explosões de fogos lá em cima, aquele negócio estourando que é tipo uns jatos de tinta, aquilo é tão legal, um detalhe, mas que já dá pra gente um gosto de espaços e de lugares que são muito distintos, assim. A gente pode até comparar com o próprio Star Wars, né? Star Wars tem muito disso, o cara viaja de um planeta pra outro, parece a mesma coisa, assim, parece que o cara foi... Só muda o clima, né? Só o clima. Exatamente, e aqui não. Os personagens mudam, né? Os personagens... Agora imagina a complexidade de quem for colocar a mão em Duna agora pra fazer, de repente, desdobramentos como a gente vê agora a Disney fazendo com Star Wars. Aí o cara quer fazer tipo o desdobramento de uma rebelião dentro desse universo dos Harkonnen, por exemplo. Cara, fica um negócio super mais complexo. Star Wars tem essa vantagem de que, como é tudo mais ou menos parecido, você consegue criar essas histórias de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, né? Esteticamente falando. Mas aqui, essa complexidade da direção de arte
torna tudo mais palpável mesmo. A gente consegue ver que são civilizações diferentes, com culturas diferentes, com ideias diferentes de vida e tal. E isso é muito legal, assim, de você ver, porque traz uma riqueza por trás disso, né? Total. E a beleza de filmar fora de estúdio, né? Porque a gente tá vendo os filmes da Marvel que os cenários são todos iguais, é tudo... Dá pra ver que tem uma tela verde. Claro que Duna deve ter milhões de telas verdes, tem muito CGI, mas eles foram pro deserto, então eles filmaram ali de forma presencial muitas das cenas. Isso deixa o filme muito bonito, deixa o filme, valoriza muito o filme. Por exemplo, tem um filme que saiu recente que é Resistência, né, que tá no Star Plus, que eu amo demais, é um dos meus filmes do ano passado favoritos, e é um filme também disso, é um blockbuster super ali, muito parecido com Star Wars e tal, que filma, né, fora de estúdio, que filma em paisagem, que foi ali pro Sudeste Asiático. Então, assim, o valor que tem da produção realmente sair um pouco do estúdio, gastar um pouquinho mais, mas pra fazer uma coisa que é muito mais real, muito mais visual, né? E Duna tem design de produções, assim, fantásticos. E o Rafael falou, e por coincidência vai sair uma série de Duna, né? Sobre as mães na HBO Max. Não sei nem qual andamento que tá dessa série, mas eu fico muito curioso. Assim, a gente sabe que a HBO entrega, mas ainda assim... É complexo, será que vai chegar lá, né? Será que vai chegar no aspecto do cinema? Enfim, é complexo. Complicado. É complexo. É interessante porque, assim, não se anunciou ainda, né, uma continuação, mas, por exemplo, no IMDb, né, que é uma das bases para a internet de busca de ficha técnica, essas coisas, e que eles sempre estão colocando preenchendo muito, já tá falando lá, né, que é o terceiro se chamará Messias, e já deixa o Villeneuve como diretor. Então também fica essa dúvida aí. Você falou da série que pode vir, mas aí já tem talvez essa possibilidade dele dirigir também o terceiro, de vir todo mundo de volta, de termos novos personagens. Eu acho muito difícil ele não voltar. Eu acho que é um projeto ali da vida dele. Eu acho que talvez demore um pouquinho, né, pra se confirmar. Eles estão fazendo um charminho pra deixar o filme fazer bilheteria. E aí, com certeza, vão voltar e vão fazer. Talvez releve, né, de novo ali uns 3, 4 anos pra sair. Mas vai ter, sim, com certeza. E eu acho que vai passar até do 3. Eu acho que o Denis, ele deu uma entrevista recente falando que ele não queria fazer mais do que 3 filmes, que a ideia dele é fazer uma trilogia, se for acontecer. Mas eu acho difícil. Eu acho que tem muita história. Eu acho que ele vai retornar. Faz parte do cinema ali fazer esse charme, né? Porque é uma coleção com 6 livros, né? Tem muita coisa. Então é muita coisa pra ele contar. Só o primeiro livro foi nesses 2 filmes. Então ainda tem, né, 5 livros aí pela frente pra ganhar filmes. May thy knife chip and shatter. May thy knife chip and shatter. Agora, tem uma coisa que eu queria me debruçar com vocês aqui, que eu acho interessante da gente pensar, porque o filme ele é lançado e ele vai fazer essas críticas, né, sobre essa questão do fanatismo religioso e tudo mais, e da própria cultura colonizadora, né, que a gente vê em muitos locais do mundo. E é interessante da gente ver porque o filme ele tem vários momentos que a gente vê que ele traz pontos que se conectam muito com a região árabe, né? Então a gente vê vários desenhos nesse sentido, essa própria questão, né, messiânica e tal, até como eles também se comportam, os próprios Fremen, como eles se comportam, né, se curvando, né, parecido com o que os árabes fazem nas Mecas e tudo mais. Enfim. Sim. E aí a gente tem um personagem principal aqui, o Paul Atreides, que começa com essa resistência para se entregar a essa visão de Messias, e no final a gente tem quase que a construção de um anti-herói, assim, de um cara que foi tomado por esse poder e que vestiu realmente a capa desse cara que veio como o Salvador. É interessante da gente pensar nisso, porque no final do filme, quando a gente vê tudo que acontece, ele ferido, e aí finalmente, né, a gente tem o imperador se curvando a ele e tal. Quando ele faz aquela menção de mandar as casas
os inimigos todos para o paraíso. Depois a gente tem um áudio em off lá da Lady Jéssica falando que começou a Guerra Santa. Porque é isso, ele vestiu a capa do enviado, do Messias, e agora as outras casas vão começar a lutar para derrubar esse Messias, né? E as pessoas que estão seguindo ele acreditam que ele realmente é o escolhido. Então, dá início a essa Guerra Santa. Agora, a maneira como o Paul se comporta mostra que ele perdeu um pouco daquela humanidade que a gente vê já no começo desse filme, que é quando ele resiste, quando ele fala pra Shane que ele não quer perder ela, que ele vai estar com ela, que ele quer ficar com ela e tudo mais. Mas no final do filme a gente vê um Paul extremamente estratégico, com estratégias de guerra, pegando ogivas, né, nucleares. Olha isso, a gente vai vai ver essa menção, inclusive, no filme, né? E isso é tão poderoso nesse momento que a gente tá vendo guerras no nosso mundo aqui, onde a gente tem um presidente russo falando de guerras nucleares, onde a gente tem uma guerra acontecendo na faixa de Gaza. Secular a guerra da faixa de Gaza, né? Acontece há anos. Há anos, pois é. Então a gente vai vendo, tipo, essa soma de situações, e é lógico que, tipo, isso não foi uma coisa planejada e tal, mas o filme ser lançado nesse momento onde tá tudo isso acontecendo torna ainda mais esse discurso mais poderoso ainda. E aí, quando a gente vê essa atitude do Paul falando que ele vai levar os inimigos pro paraíso, definindo o final desses inimigos e de uma forma muito natural, assim, tipo, ele nem gagueja, tipo, alguém chega e fala, não, ó, as casas não vão aceitar e tal, ele fala, então tá bom, então manda todo mundo pro paraíso e pronto e tal. A gente vê um desmanchar de um personagem que era pra ser o grande herói, e eu acho que esse final do filme com esse agridoce, sabe, da gente ver que eles resistiram, mas houve uma ruptura entre a Shane e o Paul, onde a gente vê o Paul se tornando isso. Tudo isso é muito simbólico para esse momento agora, mas torna o filme muito interessante, assim, porque a gente tem um personagem principal completamente tridimensional e complexo, né? É muito complexo. Eu acho que esse filme, ele é muito sobre poder, né? Todo mundo quer ter poder em cima de alguma coisa, todo mundo tá controlando o outro, tem a religião, tem a política, tem tudo acontecendo de forma simultânea, e no final o Paul, ele virou ali o monstro, né? Ele assumiu o poder, o monstro, entre aspas, porque, enfim, ele assumiu o poder que tanto falaram pra ele assumir, tipo, ele relutou ali toda a história, mas no fim ele falou, tá, vocês querem então? Então vai ser, então é isso que vai acontecer. E realmente, ele tem uma quebra ali de personagem, ele agora assumiu, né, um manto de ser o Messias, de ir pra guerra, de encarar, que vai fazer a gente questionar, e é isso que, né, que eu bati na tecla, que eu gosto muito, né, desse personagem, como ele é construído, que ele não é o heróizinho ali, que ele vira, né, mesmo um anti-herói. Isso é muito interessante, né, toda essa construção, e eu acho que o filme realmente dialoga muito com os tempos que a gente está vivendo. Eu acho que cria todo o impacto, né, até do Paul relutar e depois aceitar, e aí vou mandar vocês pro paraíso. Então, assim, tipo, beleza, agora eu vou ser o que vocês queriam que eu fosse, vocês vão me respeitar. Tem até aquele momento ali, inclusive, a atuação do Timothée Chalamet é fantástica nesse filme. Muito bom. Eu não sou um grande fã dele, então falando isso é muito bom. Eu não acho que ele é muito bom em muitas coisas, mas nesse filme, nessa cena, especialmente lá no final, quando ele levanta a voz, ele fala pra todo mundo, ninguém vai fazer o que eu tô fazendo, ninguém vai conseguir me superar, eu sou o Messias. Nossa, a atuação dele tá fantástica, então ele entrega, ele passa, né, um poder, ele passa um medo, mostra aí, né, como ator também, como ele evoluiu na carreira, como ele chegou num ponto ali de fazer um papel bem dramático, bem denso. Então é muito louco, assim, mas realmente esse filme dialoga muito com os tempos atuais. Eu acho que isso deixa o filme bem mais rico, bem mais interessante da gente assistir. E esse lance da manipulação da religião, às vezes não precisa nem sair tanto do Brasil, né? A gente consegue ver no Brasil, a gente consegue ver, às vezes, a religião se misturando com política de uma forma que uma pessoa manipulada pela outra, e, enfim, eu acho que o filme, ele tem, né, essa narrativa ali que se encaixa com os nossos tempos, apesar de ser um livro dos anos 60. Nem sei se o livro, ele toca muito
nesses pontos, ou se o Villeneuve, né, no roteiro, tornou isso maior, mas de qualquer forma é muito louco, né? Como a história ela tende a se repetir, né, de tempos em tempos. E até esse lance de encontrar o Messias, né? Como de tempos em tempos parece que o mundo precisa ter um salvador, um Deus salvador. Exato. E essa questão que você fala do poder me lembrou também como ele apresenta no primeiro filme a questão das casas. Nesse segundo a gente vê como que foi a questão de destronar, né, a família do Paul e tirar o poder deles. A gente lembra até de Game of Thrones, né, que também é uma série gigante, que ainda não foi concluída na literatura, mas, né, na série foi, talvez não deixando muita gente feliz, porém, que também traz as mesmas questões, né, de fanatismo religioso, todo mundo querendo estar no trono, todo mundo querendo ter o poder e controle e manipular e etc. E eu também vejo essa diferença do Paul. Eu não assisti ele no Wonka ainda, me perdoem, ainda vou assistir o Wonka. Mas eu gostei dele na crônica, acho que foi a crônica francesa dos Anderson, né? Ele, no primeiro, é realmente muito introdutório, mas aqui ele consegue demonstrar uma diferença muito grande. Porque quando ele chega no final, que ele faz aquele discurso, te levanta assim da cadeira, que fica assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Como que ele virou isso aí? Ele chegou num patamar, assim, de ditador mesmo no final. E ele realmente, assim, me surpreendeu muito a performance dele. Eu não era contra nem a favor, não sou dessa, mas, assim, eu acho que a performance dele em Duna vai além mesmo. E tem o contraste de ter ali, talvez, um anti-herói no nosso querido Elvis, que virou aquela coisa tenebrosa, né, do sobrinho do Barão lá. E, inclusive, até bem mais encorpado, né? E tal. Porque ele é bem magrinho. E a luta deles, inclusive, também acho legal lembrar, né? Se não for comparar com a do David Lynch, você fica assim, gente, que diferença. E eles conseguem trazer um tom diferente mesmo pra luta deles. Ali, já é quase no finalzinho a luta. Mas os dois conseguem dar tons distintos para as performances, tem um embate de frente e agradam muito, assim. E eu gostei muito do Timothée Chalamet aqui, porque realmente eu não botava fé e me surpreendeu mesmo. E eu só queria lembrar, você falou também da trilha sonora mais cedo, eu lembro que até no comecinho, assim, nos primeiros momentos de Duna, a gente vai tendo sons incríveis, assim, aquela coisa bem, bem enorme, e aí você vai pulsando junto com o filme. E tem essa baixa mesmo no final, mas todo ele é muito grande. E gente, sério, cinema com som alto é muito incrível, assim. Acho muito fenomenal a construção do som dentro desse filme. É muito bom. Bom. Aliás, eu achei interessante, Bach, que você lembrou muito bem esse lance, né, que o Paul entende, né, da relação, acaba assumindo ali, né, essa relação dele, sanguínea, inclusive, né, com os Harkonnens, né, e é interessante porque ele acaba se tornando essa figura muito mais próxima do Barão do que o próprio sobrinho, né? E aí ele se reconhecer no final e trazer esse ar autocrata, assim, de é isso, eu sou isso, e ninguém aqui vai ousar me desafiar e tal. É nesse momento que você começa a ver o desmanchar desse que era o nosso herói, assim. E isso é muito rico, realmente, porque a gente não fica preso àquela figura. E o que eu gosto é que o Timothée, ele vai entregando isso pra gente muito aos poucos, assim, né? Tem um momento lá em que a Lady Jessica, tipo, fica insistindo pra ele que ele precisa abraçar esse negócio da profecia e tal, e ele fica, não quero, não é isso, eu quero só me reunir aqui, eu quero ser aceito, né? Por esse povo. Quero só amar a minha mina aqui de boa, nas dunas, entendeu? Só quero me apaixonar aqui pela Shen. Deixa em paz, eu não quero ser líder. Exato. Eu quero viver aqui nas dunas. Não, e aí ela pega e fala assim, não, mas isso dá esperança pra eles, né? Isso de alguma forma dá esperança. E ele dá um berro, né? Ele fala, isso não é esperança. Meu Deus. E é isso, porque não é mesmo, não é esperança. Tipo, a gente tá falando de uma ilusão, assim, tá criando uma ilusão e isso vai ser desmanchado, porque ninguém consegue
consegue ser essa perfeição que as mitologias criam. E é por isso que são mitologias, porque não existem, né? São histórias que levam um significado pra frente ali e tal. E você consegue, às vezes, incorporar alguns fragmentos dessas histórias. Mas o Messias, o profeta e tal, eles não existem, porque são pessoas de carne e osso que vão errar e inevitavelmente vão errar. E é isso, assim. Então, isso é muito legal, assim, como há esses discursos no meio, como a gente vê a utilização política justamente dessa manipulação da fé e tal, e como as pessoas vão sendo tomadas por isso, como o próprio Paul, né, vai se deixando levar por isso também. A gente esqueceu de mencionar a cena do futuro, né, da profecia da Anya Taylor-Joy. Foi uma surpresa pra mim. É verdade. Total. Fiquei passado, assim, eu não fazia ideia que ela tava no filme. Foi bem louco, bem legal. E se você for pensar na questão das mulheres no filme, acho que começa ali quando a mãe do Paul vai entrar, né, pra ter um patamar maior dentro do Bene Gesserit aí, não sei falar direito. E aí a gente descobre que ela realmente tá grávida. Acho incrível a hora que a mulher fala, inclusive, que porque ela induz, né, que ele tem que tomar o veneno, né, pra ter como se fosse um chá do Daime, pra ele ter uma libertação da mente maior. A visão completa. Né? Isso. E aí eu acho incrível que ela fala assim, que as mulheres são as que conseguem tomar o veneno e os homens nunca antes conseguiram. E eu fico, meu Deus, como é que isso é também real, na vida real. E aí a gente descobre que ela tá grávida, e aí começa ali também aquele pequeno arco ali dela conversando com a filha. E a gente meio que teve a ideia de que a Anya estaria no filme na pré-estreia, né? Mas a gente também não tinha muita ideia. Então, o que ela seria. Isso. Exatamente. E aí a gente tem um vislumbre dela nas visões deles, né, de quem ela vai se tornar. Então isso também dá aquela ânsia de falar, caramba, esse terceiro tem que sair. Esse terceiro promete aí bastante coisa. Detalhe da semana, aquele momento aqui em que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante sua semana, de repente conhecer conteúdos novos ou fazer coisas diferentes. Vamos começar com você, Bá, o que você trouxe de bom aí pra gente de plano detalhe, 1, 2, 3, quantas você quiser e sobre qualquer coisa. Bom, eu vou na onda dos filmes, mas também vai ter música. Estamos no mês das mulheres, né, e o mês de março é sempre lembrado como o mês que a gente volta-se para falar de pautas femininas. Eu não vou indicar coisas tão recentes. Tá. Eu vi um filme chamado Plan B. Ele não ganhou, infelizmente, lançamento no Brasil ainda. Ele é da Hulu, né, lá nos Estados Unidos. É uma comédia adolescente de quase 2 horas, ali 1h47. Dirigido por uma cineasta latina chamada Natalie Morales, com um roteiro de se eu não me engano, é um indiano e um norte-americano, que é o Pratice Srinivasan, não sei falar, e Joshua Levy. E, bom, o filme traz ali 2 adolescentes que são amigas, e aí temos uma indiana, assim, com origens indianas, que mora nos Estados Unidos, claro, e uma outra que tem origens latinas. E essas 2 amigas que estão ali no high school, e tem toda aquela coisa que a gente já viu nos filmes, né, de tentar ser popular e de ser loser, e elas se metem numa enrascada, né? A personagem que eu acho que o nome dela é Kurro, a atriz o nome dela é Kurro Verma, que interpreta a personagem que tem origens indianas. A mãe dela vai viajar e ela meio que tá querendo convidar a galera pra casa dela e perder a virgindade, e o crush dela vai e tá e pá. E aí isso rola realmente, mas aí o que acontece? Eu
eu não vou nem dar um pouco spoiler, mas aí vamos chegar naquela ideia de que, assim, será que usamos camisinha? Será que não usamos? E aí essas duas meninas vão entrar numa aventura maluca para ir em outro estado, né? Porque nos Estados Unidos a gente sabe que em cada estado é uma lei diferente para a questão de proteção da mulher em questão de anticoncepcional e pílula do dia seguinte. E elas são menores de idade. Então é uma puta de uma aventura pra ela conseguir tomar uma pílula do dia seguinte. E, gente do céu, que coisa. Eu indico muito esse filme, ele é muito engraçado, mas ele toca em pontos muito legais, assim, muito, muito críticos, inclusive, né, da questão da educação sexual, da questão de criação, né, que às vezes pra cada família é de um jeito, enfim. E, infelizmente, ele não tá disponível em nenhum streaming. Eu tinha pensado exatamente nisso. Falei, nossa, mas se vocês conseguirem aí por meios, né, indiscretos, por favor, assistam. E aí eu volto para um que está na MUBI, na plataforma da MUBI, que sempre tem aí, vez ou outra, promoções para você assinar por 3 meses por R$5, ou 30 dias gratuito, e é uma plataforma de curadoria muito incrível, e tem os filmes da Agnes Varda, né? Bom, a Wannabe Nerd aqui em Brasília tem um clube do filme, ou um cineclube, onde a gente comenta todo mês, né, um filme, e esse mês a gente escolheu falar da Agnes, e a gente escolheu As Praias de Agnes, que é um documentário que meio que revê a trajetória dela. E é um filme incrível. Vai te dar uma aula de história do cinema, vai dar uma aula de história da vida dessa mulher que é incrível. E aí dá pra você ir lá e rever, porque a Agnes não ganhou um Oscar por uma obra específica, ela ganhou um Oscar pelo conjunto da obra, né? Foi até entregue pela Angelina Jolie em 2017. E é um filme que passa pela vida dela toda. E aí você vê como ela é inventiva. O filme tá ali ela já tá mais idosa, acho que mais de 70 anos no filme, ou 70. E aí ela meio que vai pra praia e posiciona espelhos, e aí faz uma coisa criativa com isso nas imagens. E aí conta a vida dela de jeitos, passando por palcos, né, casas que ela morou, enfim, entrevistando pessoas da família. Então, tipo, você fica assim, meu Deus, essa mulher é muito incrível. Ela faleceu em 2019, então eu indico muito ir ver qualquer filme dela, mas esse específico traz a biografia e você fica, assim, apaixonadíssimo pela Agnes. É incrível. Apaixonado. Isso, e ele tá na MUBI, então assistam, e é simplesíssimo, né? Acho que a MUBI não é tão cara, mas vale muito a pena ir lá. E uma coisa que eu tô meio que viciada e queria muito indicar, e eu acho que ele foge desse tema do feminismo em si, ou não, porque a Anitta, nossa querida brasileira que está fora, né, aí conquistando o mundo, fez uma gravação com um rapaz do México chamado Peso Pluma, né? Que ele tem uma voz estranhíssima, de Pato Donald, demais, assim. Eu comecei a ouvir os discos. Mesmo? Ele tem uma voz estranhíssima, mas eu comecei a ouvir os discos dele, né? E eu fiquei impressionada como ele consegue... Ele tem um estilo bem, bem urbano, bem rapper e tal, mas ele consegue acoplar ali a cultura mexicana, né? E você escuta uma mistura de sons muito incrível. Eu tô, assim, apaixonadíssima pelos discos dele. Ele tem se eu não me engano, ele tem 1 ou 2. Ele é bem novo também na indústria e também já tá ali conquistando coisa internacional. Então eu também indico muito ir lá conhecer as obras do Peso Pluma. A Agnes, com certeza, e se possível o Plan B, vocês têm que assistir, que é, enfim, para toda menina aí que gosta dessas temáticas feministas ou que gosta de discutir pautas femininas, vale a pena. Caraca, mas você deu um plot twist total aí, Bal, porque você começou falando da Anitta, daí eu falei, opa, vai vir música da Anitta. Daí você falou do Peso Pluma, falou que o cara tinha voz de Pato Donald, eu falei, ele bom, tem uma voz assim ruim. Que você fica encantadíssimo, você fala, que é isso, que tom é esse? E uma mistura com a cultura mexicana e uma coisa de rap no meio. Ele tem uma música chamada Lady Gaga, que eu indico ouvir ela e se encantar. Nossa, fiquei muito curioso agora. Você conseguiu vender agora o Peso Pluma. Peso Pluma, entre em contato com Bárbara depois. Venha fazer seus shows no Brasil. Muito bom. Nossa, muito bom. Primeira coisa que eu vou fazer, vou escutar essa música quando terminar o podcast. Pois é, eu também. Agora fiquei curiosíssimo. Pois é. Tiagão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhes? Bom, eu trouxe um filme que tá nos cinemas atualmente, mas é um filme que passou tão despercebido. Boa. E que tinha tudo pra ter ido pro Oscar e não foi. E é um filme que, assim, morreu.
ele começou a crescer muito forte e morreu, que se chama Todos Nós Desconhecidos. Né, é um filme muito maravilhoso do Andrew Haidt, que é um diretor que já faz alguns filmes LGBTs ao longo da carreira, mas ele decidiu fazer esse que talvez seja o melhor projeto da vida dele, que tem o Paul Mescal e o Andrew Scott, né, no elenco. Eles vivem ali dois vizinhos, né? O filme começa se passa numa Londres moderna, né? Um filme atual, bem, bem atual, né? E são dois vizinhos ali que moram num prédio que é quase isolado, assim. O filme tem um tom de melancolia, né? Um prédio meio não é abandonado, tem moradores, mas assim, são poucos moradores, e esses dois vizinhos, eles se encontram, né, casualmente ali no elevador, e eles começam a um gostar do outro, né, que é vivido pelo Paul Mescal e o Andrew Scott, que é o Adam e Harry, e aí eles começam a gostar um do outro, e daqui a pouco eles vão entrando mais um na vida do outro, principalmente na vida do Adam, né, que a gente começa a descobrir ali alguns problemas que ele teve durante toda a vida, sendo, né, um homem gay, então toda a construção disso, ele teve problemas, né, a família dele não aceitava, então ele entra meio que numa viagem astral fantasmagórica, em que ele reencontra os pais dele, como se ele voltasse a 30 anos atrás, os pais já falecidos, e aí ele começa a conversar com esses pais e viver ali, conversar com esses pais, explicando, né, como é ser um LGBT, ser um homem gay no mundo de hoje, como era antigamente. Então, assim, é um filme que faz assim, é delicado, é lindo, é muito fofo, e ao mesmo tempo ele é muito triste, ele é denso, cai naquele clássico clichê do filme LGBT, que é um pouco triste, sim, tem tragédia e tal, mas ainda assim é um filme que faz a gente pensar e refletir muito, né? Tem um final ali belíssimo, e é muito bonito. O filme ele veio um pouco forte na temporada de premiações, chegou no Oscar, não recebeu nenhuma indicação, tá nos cinemas brasileiros nesse momento, né, em algumas salas, aí tem que procurar onde tá passando. Mas, gente, Todos Nós Desconhecidos é lindo, lindo mesmo, para todos os públicos, não precisa nem ser LGBT. É um filme muito sobre luto, sobre superação, sobre você poder... Imagina se você pudesse conversar, você adulto, com seus pais, como eles te tratavam quando você era criança. Então, assim, é uma conversa ali dele com os pais sobre, tipo, como a construção, né, e a homofobia dos pais, enfim, acabou fazendo com que eles tornassem um adulto diferente. Então, assim, brilhante, muito bom, recomendo, está nos cinemas. E a outra dica que eu ia dar, que eu não preparei muita coisa, mas é que eu assisti agora sexta-feira, eu gostei muito na cabine de imprensa, que foi Kung Fu Panda 4. Então eu fui do LGBT para Kung Fu Panda 4. Do adulto à criança, mas enfim, Kung Fu Panda 4 eu achei super divertido, né? O filme vai estrear nos cinemas em breve, então se você puder ter a oportunidade, assista o filme no cinema. Eu achei muito fofo, não é melhor que os outros, mas é uma jornada muito divertida do Paul ali, que ele tem que passar o bastão adiante, tem uma raposinha lá super engraçada, é um filme muito engraçado. Assim, a franquia Kung Fu Panda como um todo sempre foi muito boa, não é o carro-chefe da DreamWorks, mas eles investem ali quando fazem um filme, eles fazem um filme com bastante coração, bastante sabedoria, né? Então eu acho que é um filme que ele diverte, ao mesmo tempo é infantil, mas aí também tem uns dilemas ali que os adultos vão levar, e é isso, não é o melhor da franquia, mas é um grande filme da franquia, então recomendo. E a música tema? Tem música tema, tá assim, muito legal. Eu achei... Spears. Exatamente, eu achei super divertido. Então, gente, assistam Kung Fu Panda 4. Não vou dar a data porque o podcast vai sair, mas em breve, né, quando tá os cinemas, assistam, vocês vão gostar. Boa, meu, sensacional, olha aí. E pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma dica pensando aqui, né, no tema que a gente tava falando e toda essa questão autocracias e fanatismo religioso e tal. Aí eu lembrei de um documentário que eu assisti logo que foi lançado e tal, e que provavelmente várias pessoas assistiram, que é da Globoplay, que é o 8 de janeiro, A Democracia Resiste, né? Um documentário brasileiro, jornalístico e tudo mais. Ele foi feito pela Júlia Dualib e é um documentário que vai focar justamente nos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, quando a gente teve aquela insurreição, né, de alguns ditos patriotas aí
aí que invadiram Brasília e quebraram tudo lá e tal. E aí a Júlia, o que ela vai fazer? Ela vai, através de imagens inéditas, né, dos atos de vandalismo que a gente viu, ela vai acompanhar justamente como que foi hora a hora essa tentativa de golpe, e ela vai entrevistar autoridades dos 3 poderes, né, para falar como é que foi esses bastidores e tal, e vai também entrevistar algumas pessoas que estavam lá, alguns policiais e tal que estavam lá, que tentaram de alguma forma resistir e segurar aquelas pessoas que estavam invadindo. É um documentário com uma pegada muito mais jornalística do que artística e qualquer coisa desse tipo, mas ele é muito poderoso pra gente ver justamente o que foi aquele movimento, né, do dia 8 de janeiro, e eu acho que é muito bom assistir porque ele é muito didático nesse sentido, da gente observar realmente os caminhos, né, por qual onde a gente chegou, né, nesse momento. E quando a gente tá falando justamente de fanatismo religioso aqui nesse filme, a gente tá falando de profeta e tudo mais, eu acho que esse é um momento muito importante pra gente realmente refletir. Por isso também que eu quis falar sobre esse momento atual que a gente vive, assim. A luta por poder, ela às vezes é tão feroz, tão maldosa, tão pesada, que ela vai destruindo valores ao longo do seu processo, que às vezes a gente só percebe que foi destruído depois que a coisa acontece. Então é importante a gente estar sempre atento, a gente entender esses movimentos, a gente conseguir resistir, né, a muitos avanços, né, dessa onda que a gente vai vendo violenta e ríspida. A gente tem visto isso muito nas redes sociais também. Pessoas, sabe, completamente destemperadas, se xingando e tal. Sabe, gente, pelo amor de Deus, as redes sociais surgiram como um movimento de pluralidade, da gente conseguir se conectar, conversar mais rápido, né? Eu, por exemplo, que passei minha infância nos anos 90, cara, falar por SMS era um troço maravilhoso, assim, entendeu? Sim. Mandar carta. ICQ, MSN, mandar carta. Fixo, nossa. Ficar horas conversando com a pessoa pelo fixo. Sim. Adorava. Pois é, e de repente a gente se vê numa tecnologia que a gente consegue conversar quase que instantaneamente com as pessoas, e a gente tá simplesmente destilando ódio atrás de ódio, assim, o tempo todo, as pessoas se xingando, indo atrás pra brigar por coisas pequenas e tal. Então, sabe, é isso. Vamos tentar botar a mão na consciência, respirar, olhar para as coisas com um pouco mais de parcimônia e tal, porque o mundo precisa disso, assim. Já estamos cheios de violência em várias camadas da nossa sociedade. A gente precisa de um pouco empatia, paciência, de paz, empatia. Doses de afeto, doses de acolhimento, né? Doses de afeto. Acho que é isso. Então fica essa dica pra vocês irem lá na Globoplay, assiste 8/1, né? 8/1, A Democracia Resiste, pra gente ver o que foi que aconteceu, pra gente tomar consciência disso, pra gente ter essa consciência e para que a gente possa, de alguma maneira, né, continuar resistindo e lutando para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa e tal. Acho que isso é muito importante nesse momento, então essa é a minha dica para vocês. Gente, chegamos aqui no final desse podcast Cinemação 545, batemos esse papo sensacional aqui sobre Duna 2, esse filme que tá aí nos cinemas, já arrecadou mais de 500 milhões de dólares, é dinheiro que não acaba. E eu queria agradecer demais aqui a presença dos meus convidados. Sem vocês não conseguiria fazer esse papo. Então muito obrigado por vocês doarem seus tempos para virem aqui conversar com a gente. Tiagão, muito obrigado. Você topou logo de cara e veio aqui e tal. Então muito obrigado. E deixa
meios de contato, site, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho aí nessas internets? Imagina, Ralph, é um prazer estar aqui. Quando você me convida, eu já fico super animado, porque eu gosto muito de podcast, participo zero quase hoje em dia. Então, quando você me chama, eu já falo, cara, vou fazer, porque é muito legal, acho muito divertido. Legal. E o Cinemação, enfim, incrível, vocês fazem um trabalho fantástico. Então é uma honra estar aqui. Fico muito feliz mesmo. Pode me chamar que eu topo. Se eu estiver livre, eu topo com certeza. Show de bola. Bom, vocês podem me encontrar, principalmente no Instagram, onde eu crio mais conteúdo. É @o Thiago Muniz. Então lá tem trechos de críticas de filmes, vídeos de dedicação, enfim, tudo eu coloco ali. Mas eu também trabalho no Pipocas Club, né, como redator e crítico, então eu trago um pouco do que eu faço do conteúdo do Pipocas pro meu perfil pessoal e vice-versa, as coisas vão se juntando. Pode seguir o Pipocas Club também nas redes sociais, é Pipocas Club com B mudo no final, que a gente fala de tudo, fala de BBB, fala de reality, fala de tudo que tá acontecendo. Aconteceu, a gente tá falando. Então todo mundo é muito bem-vindo a seguir e acompanhar. Boa, muito bom, muito bom. Vamos lá atrás do Thiago, conteúdo de primeira. Bah, obrigado também pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. A Bah já é de casa, chega aqui, abre a geladeira, reclama que não tem Coca-Cola, pede café, né, Bah? Vou pedir Coca-Cola da última vez. Querida. Desse estilo. Bah, obrigado também. E deixa também meios de contato, rede social, como que as pessoas acompanham você lá no Wannabe Nerd. Eu só tenho a agradecer, adoro vir aqui, a gente sempre tem papos muito legais, muito construtivos, e eu acho que essa junção de pessoas de sites diferentes, falando sobre filmes, é uma coisa incrível, então parabéns ao Cinemação por estar fazendo esse podcast com várias pessoas diferentes. Só tenho a agradecer também por sempre me convidar. E para vocês verem o que eu faço, wannabenerd.com.br. Lá no Instagram a gente tá um pouco parado, mas vamos voltar. A gente tem um cineclube aqui em Brasília chamado Clube do Filme DF, que a gente leva a galera pro cinema, a gente fala de cinema mensalmente, e tem um grupo no WhatsApp também. Temos um clube do livro também, que esse mês também a gente tá voltando com tudo. E é isso, tamo aí. Qualquer coisa, @bbarbará, HH, né? No Twitter. Legal, muito bom. Tá aí então, pessoal. Lembrando vocês aí que se gostaram desse episódio, quiserem ajudar a gente aqui nessa discussão, mandar, né, suas críticas, análises, perguntas sobre Duna 2 ou sobre qualquer outra coisa, envia seu comentário através das nossas redes sociais, né, buscando sempre por Cinemação, sem tio, sem cedilha. A gente tá em todas as redes sociais, ou através do nosso e-mail contato@cinemação.com. Você escrevendo aqui, vai vir direto aqui pra gente, a gente já separa, responde, deixa aqui pra de repente a gente colocar aqui dentro até do podcast, né? Então escreve aí pra contato@cinemação.com. Além disso, lembre-se de seguir a gente no Spotify e na Apple Podcast, curtir a gente na Deezer e se inscrever no Castbox, né? Pra que você possa receber aí todos os nossos episódios assim que eles saírem, aí você não perde nada. E fica o convite pra você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. Comentei aqui durante esse episódio que a gente discutiu, né, um pouco sobre Duna lá no grupo secreto, então você vai fazer parte, vai participar dessas discussões. O link para se tornar um apoiador vai estar no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 545 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.